Olá, prazer. Meu nome é Pedro Valente. Eu fui aluno aqui da Universidade de Aveiro e do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, onde tirei Engenharia de Ciências Informática, portanto é um prazer voltar aqui a estes certificados já renovados. Também não fui longe, eu faço parte do Instituto de Telecomunicações de Aveiro, que é aqui ao lado, e faço investigação principalmente na área das redes privadas 5G, e é isso mesmo que venho aqui apresentar, e com o título de Operador em Casa a Cidades Inteligentes, e vou dar o meu toque da parte open source, que obviamente acho que é o ponto que todos estamos aqui. Começando com uma pequena agenda, o porquê de redes privadas 5G, projeto open source para estas redes, como montar uma rede 5G privada autonomamente, e casos de uso e uma conclusão sobre este tópico. Bom, todos já vimos as promessas que o 5G trouxe, desde a maior cobertura, a mobilidade, maior velocidade, menor latência, mais dispositivos, todos aqueles anúncios da NOS, da Vodafone, da cobertura, todas essas coisas. Só que, no entanto, a verdade é que as redes 5G públicas são um recurso partilhado por toda a gente. Ou seja, nem todos vocês vão conseguir ter tudo o que é prometido. Só que, por outro lado, as redes 5G privadas vêm trazer todas estas vantagens que foram prometidas, visto que são um serviço dedicado ao consumidor, seja ele qual for. E como é que funciona? Só para dar aqui uma pequena introdução minimamente teórica àquilo que são as redes 5G, vou-vos introduzir três componentes que podem ser implementados tanto localmente como na cloud, e depois podem também ser geridos tanto localmente como na cloud. E depois é assim, o primeiro que vamos começar é o Core, que faz a gestão da rede e dos subscritores, está aqui no meio. A RAN, que é Radio Access Network, que é a parte de rádio. E, por fim, os terminais, os WES 5G, User Equipment, ou os utilizadores da rede, que somos nós todos, ou então um modem, o que seja. Bom, pequenos casos de uso, mais uma vez, só para dar um pequeno overview daquilo que estou a falar. Cidades inteligentes, obviamente, se estivesse no tópico, teria que o pôr em início na minha lista. Universidades, já explico como. Logística e armazenamento, hotelaria e eventos, ou seja, espaços grandes, muitas pessoas, muitos equipamentos, indústria, robôs, drones, seja o que for, possivelmente, e o Envision que 5G acaba por ser útil para todas estas questões. Ok. Onde é que nós estamos neste momento? Os principais operadores em Portugal começaram o lançamento das redes públicas, e todos vocês, se calhar, se tiverem telemóveis compatíveis, já começa a aparecer 5G. No entanto, isto é a parte de rádio, que é 5G, e o que está por trás é 4. Ou seja, isto é aquilo que nós chamamos o non-standalone, ou seja, 5G NSA. Ou seja, não é o 5G puro e duro que é anunciado por todo lado. No entanto, já há empresas como a Huawei que começaram com implementações completas destas redes. No entanto, por causa de complicações com a União Europeia, questões políticas, de segurança, não vou entrar por isso, acabou por ser retirada do mercado. Então, o desenvolvimento, tanto do core e de todo o seu potencial, acabou por ser mais lento, ou seja, ele não avançou. Então temos implementações parciais de cada uma das partes. Então, cada operador compra a solução que implementa aquilo que são as suas necessidades, e do lado da RAN, ou seja, do lado da parte da rádio, houve um esforço coletivo chamado ORAN Alliance, ou Open RAN, que se prometeu a standardizar as interfaces das componentes de rádio. E desta forma, cada fornecedor podia desenvolver um componente e todos eles ia haver interoperabilidade entre todos. E assim podiam fazer frente à solução única da Huawei. Ou seja, estou a falar, por exemplo, a Nokia fazer o core, a Ericsson fazia as antenas e os telemóveis, bom, toda a gente quer entrar nesse mercado. E depois deste conceito, acabaram por surgir várias coligações para tentar desenvolver componentes destas redes como uma comunidade. E pronto, e algumas delas acabaram por disponibilizar os seus esforços ao público, e é aqui que nós entramos de como é que surgiu o 5G privado open source, em que várias destas comunidades, tenho aqui o exemplo de duas, que é o Open Air Interface Software Alliance
e a Open Networking Foundation, que agora faz parte da Linux Foundation, que fizeram esforços e partilharam e têm neste momento soluções open source para redes 5G. Isto para além de muitos outros projetos independentes que existem. Os operadores acabam também por usar estes projetos para testar funcionalidades e interoperabilidade com as soluções comerciais que acabaram por comprar. E isto, inevitavelmente, dá mais força aos projetos, sem falar de financiamentos, também de desenvolvimento. Então, para quem é que são estes projetos? Maioritariamente, como eu já falei, operadores, mas depois também a academia e universidades, que acabam por ter soluções nas quais podem desenvolver, ou seja, muitos alunos acabam por utilizar isto em teses de mestrado, em investigação, PhDs, e quase sempre, 90% das vezes, acabam por ter estes projetos open source que são utilizados. E depois, claro, os típicos entusiastas, como acho que muitos de nós somos aqui. Então, para o Core, se alguém tiver curiosidade, que projetos é que existem? Open5GS, que começou como um Core LTE e neste momento já avançou para uma solução completamente standalone de 5G, e é o que eu aconselho pessoalmente, é o que eu uso no meu dia-a-dia. Free5GC, a Open Air Interface, mais uma vez, também apresenta uma solução independente, e há de haver outros que estão por aí, mesmo que não sejam com o código partilhado, têm o software aberto. E depois, para o seguinte, para a parte de rádio e para os utilizadores, sejam eles simulados ou soluções mesmo reais. Mais uma vez, a Open Air Interface, uma empresa chamada SRF Run, que acabou por disponibilizar o seu código e depois o produto deles é o suporte, quem compra e quem utiliza. E depois dos simuladores, que quem quiser testar em casa pode utilizar de forma livre, que são o RunSim e o Packet Rusher, ambos para simular a parte da antena e terminais, ou seja, eles criam basicamente uma interface de rede na máquina onde estão a trabalhar e depois podem utilizar a rede 5G a partir daí. Então, já vos apresentei uma série de projetos para todos os componentes, ou seja, de uma ponta à outra que eu tinha apresentado. É possível montar uma rede 5G open source? Bom, sim, a verdade é que sim. Seja ela simulada ou real, usando hardware especializado. Aqui no GIF eu tenho uma implementação da rede simulada e aqui um conjunto de hardware, ou seja, 2 telemóveis, um single board computer e uma FPGA que nós utilizamos dentro do Instituto para fazer deployment de uma rede 5G. Bom, então se eu posso montar uma rede 5G com projetos open source, posso fazê-lo em casa? Podem perfeitamente fazê-lo em casa. Agora, se devem, nem por isso. E qual é que é o problema? O problema principal é o espectro. Porque o que é que acontece? Principalmente em Portugal, o espectro foi todo alocado por parte da Anacom. E o que é que aconteceu? Houve um leilão no início, quando apareceu o 5G, para todos os operadores, em que se disponibilizaram todas as bandas, os operadores deram bid e cada um deles ficou com praticamente 90% das bandas existentes 5G em Portugal. Ou seja, o uso da mesma gama, se vocês o fizessem em casa, iam estar a causar perdas de performance nos operadores e acho que não preciso dizer mais para o facto que isso seria um enorme problema se fossem apanhados, especialmente pela Anacom. No entanto, existe uma gama não licenciada que acaba por colidir nos 5 GHz com o Wi-Fi, só que neste momento ainda não existem telemóveis que consigam ligar ou que funcionem com esta banda. Bom, e como é que nós daqui passamos para cidades inteligentes? Principalmente na área de R&D, Research and Development. Assim, ao termos esta variedade toda de projetos com diferentes funcionalidades e ao termos academia e empresas de R&D ou próprios operadores a trabalhar nisto, acabam por aparecer novas funcionalidades, seja de uma parte ou de outra, e acabam por ser feitos novos estándares para o 3GPP, contribuindo assim para a evolução daquilo que é a tecnologia a nível mesmo mundial. E quais é que são então as áreas mais proeminentes dentro das cidades inteligentes? Teria de falar na condução autónoma, ou seja, a comunicação entre cabos tem que ser uma coisa com latências mínimas, porque se um carro precisa de saber e tem que travar, convém que essa mensagem chegue a tempo. A disponibilização de conteúdo, ou seja, cada vez mais temos disponibilização de conteúdo, vídeos nos carros, nos autocarros, o que seja.
sensorização, drones, entre outros. Ok, então já vos mostrei todos estes casos de uso, já vos disse que era possível, que não deviam, mas mesmo assim, como é que fariam? Bom, eu diria que precisariam de 3 componentes. O primeiro de todos é um computador. E eu digo isto assim de forma leve, porque o projeto é de facto leve. Obviamente funcionará melhor em Linux, mas acho que não preciso de dizer isso. Uma unidade de rádio. Vou tentar não estourar o budget, se alguém quiser fazer, mas apontamos aqui para, no máximo, 2.000 euros para a unidade de rádio. Obviamente que depois, se calhar, conseguem menos. E acho que o Home Lab de muitos de vocês, se calhar, é mais caro. E depois, obviamente, um telemóvel que suporte 5G. Então, os projetos open source, como eu tinha dito, apostaram muito na virtualização, ou seja, containers, seja Docker, seja depois em Kubernetes, ou seja, vocês podem fazer um deployment em qualquer computador, em qualquer sistema operativo, em princípio. A unidade de rádio, esta que estou aqui a apresentar é uma FPGA, que depois pode ser programada para o efeito de ser uma unidade de rádio, e é chamada USRP, ou USB Software Defined Radio, e é o que nós usamos no Instituto, e é o que eu tinha mencionado, que custa cerca de 2.000 euros. Então, só fica a faltar um telemóvel e um cartão SIM, obviamente, porque o vosso está programado para as redes públicas do vosso operador. Para montar esta rede privada vão ter que programar estes cartões devem conseguir encontrá-los baratos, diria que 1 por 5 euros, uma coisa desse género, e depois podem programá-los com um Smart Card Reader normal, que usam para ler o cartão de cidadão ou o que seja. E depois, obviamente, que há projetos open source para fazer esta programação do cartão. Então, finalizando, um computador para correr os componentes virtuais de software da rede, uma unidade de rádio adequada às vossas necessidades. Eu falei em 2.000, mas se quiserem mais, podem ter mais. Obviamente que existe mercado para toda a gente, até quase as antenas de 15.000 euros. E depois, por fim, um telemóvel 5G com um cartão programado para a rede que acabaram de fazer. Bom, e agora o que é que podemos fazer com esta rede? E agora puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, o que é que nós fazemos no Instituto? Tínhamos primeiro uma arquitetura que pudesse servir para a cidade de Aveiro, quase como um host neutro que pudesse servir todos os operadores. Cenários em que a antena 5G vai no drone para fazer extensão da rede. Isto é principalmente útil em cenários de desastre, ou seja, incêndios, terremotos. Ouvimos falar da falha de Ciresp há uns anos, isto poderia colmatar essa falha. E depois implementações de roaming e voz para disponibilizar uma rede 5G completa de um operador. Ou seja, eu vou então concluir, eu também não vos quero maçar e se tiverem algumas perguntas podem fazê-lo. Ou seja, expliquei-vos aqui o porquê de serem redes 5G privadas comparativamente àquilo que é a típica rede celular pública que todos conhecemos. A existência de projetos open source 5G, espero que tenha de alguma maneira despertado curiosidade, como montar a rede e depois alguns casos de uso. E dou assim terminada a minha sessão. Se tiverem questões, dúvidas, pode ser agora, por mail, ou como preferirem, sim, força. À vontade, à vontade, à vontade. Para eu fazer isto em casa, não é conveniente para os efeitos. Certo. Como é que vocês fazem isso? Nós temos acordos com os operadores e, assim, não está escrito, ia ser só falado se alguém perguntasse, indoor normalmente não há problema. Porque estando a fazer as coisas dentro de casa, a probabilidade de estarem a afetar o espectro na rua e depois estas unidades de rádio são muito fracas, provavelmente nem vão conseguir passar as paredes da vossa casa. Ou seja, em princípio não haverá problema. Nós aqui indoor acabamos por ter um bocadinho mais de liberdade e, como é investigação, acabamos por ter um bocadinho mais abébias, mas depois lá fora tem que haver acordos e usually nós falamos com os operadores, vemos que o espectro é que pode estar livre na altura ou que eles não estão a utilizar e utilizamos nós se quisermos fazer testes mais intensivos. Certo. 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 Está relacionado com o mesmo Acreditaria que sim, mas não sei dizer com 90% de certeza, mas acreditaria que sim.
Provavelmente é porque, se aconteceu no 5G, o mais certo é que tenha acontecido nas outras tecnologias de alocação de espectro e os operadores acabaram por ficar com tudo. Por exemplo, na Alemanha, no entanto, eles disponibilizaram 20% do espectro para privados, ou seja, investigação, empresas que quisessem utilizar, ou próprios entusiastas, e houve 20% de espectro livre, e depois está público, e depois as pessoas podem consultar e programar o seu rádio para isso. Só que aqui em Portugal não foi o caso, e a Anacom acabou por vender tudo a 4 ou 5 operadores, e por isso é que a Digi neste momento não consegue entrar, porque tem que estar não há espaço, tem que estar a falar com os outros operadores, e obviamente que eles não querem concorrência. Quem? A Digi? Já compraram? Eles compraram a Anacom e agora compraram um novo. Pois, agora, ou então, pronto, exatamente, a dificuldade. A maioria do espectro. Ou seja, mas a dificuldade inicial é como eles não podiam entrar, porque não havia, eles foram forçados a comprar a novo. Assim, ou era isso ou não era. E neste momento eles estão, por exemplo, a tentar até mesmo com a Mel, nós e Vodafone, a tentar fazer acordos para utilizarem uma espécie de, e nem só do espectro, mesmo para utilizarem, por exemplo, uma espécie de roaming, para poderem utilizar também a infraestrutura que já existe em Portugal, para não terem que entrar eles e montar tudo. Mas obviamente que foram mandados para trás, e por isso é que a coisa está lenta, e a entrada está lenta, porque há esta dificuldade, e houve logo um leilão inicialmente, e é impossível. Neste momento é impossível adquirir mais espectro, porque os próprios operadores também não vão ceder, não é? Já pagaram o seu dinheiro por isso. Neste momento, a Digi tem um espectro brutal, por uma razão. A questão é que eles não têm, já começaram a fazer a implementação das antenas, perdiam a licença, provavelmente, exatamente. Mas já acho que até há uma comunidade que faz caça às antenas da Digi e eles andam por aí para Portugal com aplicações à procura de onde é que a Digi já começou a propagar a sua rede, que é para começarem a ver se vale a pena ou não, onde é que vale a pena ou não ser cliente da Digi. Isso já existe. Certo? Eu acho que é a Vodafone. Não? Eu sei que a Vodafone elas todas já têm. Certo? Tem PV, por acaso, tudo o que eu utilizo já não funciona com o PV6. Assim, eu consigo atribuir um IP, mas depois não consigo fazer nada com ele. Isso é muito bom. Assim, eu sei que todas elas têm uma solução já comercial, mas já investiram, já compraram. Só está tudo em laboratório, não é? Ok. Isso não sabia. Ok, fixe. Usually, pois é assim, eu como eu programo os meus cartões, eu consigo mesmo ver isso. No entanto, usually se tiveres o telemóvel rooted, ele já te consegue dar essas informações, ou então usando modems, porque os modems, e depois ligando o modem a um computador, mas, porque é assim, há diferentes tipos de terminais, tanto um telemóvel como um modem, é o que usually é mais usado. E o modem é assim, basicamente assim, uma plaquinha pequena, depois com o adaptador tu consegues ligar por USB ao teu computador e o teu computador apanha a rede celular. E isso aí é muito mais transparente. E depois por comandos AT, mesmo dentro do modem, ele aumenta. Aí ou é ou não é. Aí não há questão de um telemóvel que pode ou não ter programado já, por exemplo, no... Claro. Sim. Claro. Era o que eu estava a dizer. Em laboratório todos têm, agora o diploma é uma série. Mas pronto, a questão é que eu na minha opinião, o 5G não é para nós, é o que o 5G depois vem trazer na parte toda das redes privadas e daquilo que é a parte de slicing, de partilhar a rede para cada... e para a indústria. Porque eu acho que nós não precisamos de gigabit no nosso telemóvel. Pelo menos por agora. Eu não me esqueço. Claro, certo. É bem lutar com o Wi-Fi e ver quem é que fica. Acho que ainda tem que cair um bocadinho o preço das antenas para conseguirmos lutar, porque neste momento a Cisco entra com 100 APs e
por esse preço compras uma antena 5G e nem se chega. Uma antena a sério. Ou seja, a Cisco neste momento consegue providenciar 100 APs que cobrem uma área, sabe Deus de quantos metros, e o 5G neste momento não tem como lutar. Especialmente se não houver, se tiverem ali o espectro completamente livre mesmo dos 5 GHz e puderem trabalhar nisso. Lá está. Por isso é que eu aqui falei na questão do roaming, porque depois com o roaming tu podes partir de uma rede privada para uma rede pública. Ou seja, a rede privada faz roaming para a pública e tu consegues ligar à mesma. Nós, em cenários de desastre, começámos a pensar nesse use case, em que fazemos deployment de uma rede privada, com estes cartões para nós programados, mas depois chegar alguém com a pública, faz roaming, mas isso obviamente tem que haver acordos com os operadores, senão não funciona. Certo, essas estão abertas, mas obviamente sim. Por lei, sim, isso é obrigatório, certo. Mas eu não sei se uma rede privada depois tem essa capacidade. Obviamente depois sim, depende do core, depende do que seja. É o que é. Sim. Ok. Mais alguém tem alguma questão? Então, acho que deu por terminado. Obrigado.